Olá, meu querido, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Batalha Espiritual na Mente, Instrução e Oração para Vencer. Me chamo Pastor Ronaldo Rosa, é um imenso prazer mais uma vez ter você comigo aqui para junto refletirmos num assunto também muito importante, que é como se posicionar na batalha espiritual. Eu sei que há muitas pessoas confusas, o assunto é vasto, ele é falado nas mídias, nas igrejas, em praça pública, mas a pergunta que muitos fazem é como se posicionar. Porque afinal de contas, cada um fala uma coisa, o pastor fala uma coisa aqui, outro fala ali, um líder ensina de uma maneira, outro ensina de outra. Afinal de contas, como se posicionar diante da batalha espiritual? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você diante desse assunto tão importante, dessa realidade que abrange a vida de cada um de nós. Pois bem, antes da gente refletir nesse assunto de suma importância, eu quero fazer um convite muito especial. Se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever o mais rápido possível, tá bom? Para que também tocar no sininho da notificação. Para quê, pastor? Para que todas as vezes colocar um vídeo novo aqui no ar, e o YouTube vai automaticamente notificar de que o vídeo já está no ar. Você pode assim acompanhar todos os vídeos, colocarmos aqui no YouTube para abençoar a sua vida, tá bom? Não se esqueça aí de poder fazer isso e também compartilhar o vídeo, né, com pessoas aí, vizinhos, amigos, parentes, para que sejam também abençoados aqui nessas reflexões. Vamos lá. Pois bem, como se posicionar diante da batalha espiritual? Eu quero te falar duas coisinhas aqui para você evitar antes de falar para você como se posicionar, tá bom? Talvez está aí confuso, se realmente é por esse caminho, não é por esse caminho, não existe, não existe. Eu quero te dar aqui uma síntese, um posicionamento. Você não ficar confuso e seguro e saber por onde você está caminhando, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você evite, sobretudo, é a subestimação. Ou seja, existe aquele grupo de pessoas que não acreditam na batalha espiritual. Falam que é ilusão, elas subestimam completamente o espírito maligno, subestimam o diabo, falam que não existe a ideia das pessoas, é uma filosofia, etc. Então tem pessoas que evitam, ou seja, que não acreditam, né, não dão a mínima para isso. Fala que é coisa da cabeça de pastor, de líder, de pessoas que falam esse assunto, pessoas neuróticas, e etc. Então tem vários argumentos falando que realmente a batalha espiritual é uma ilusão, é uma mentira, mas não é. Até porque já lidei com pessoas que tinham esse pensamento, né? Pessoas que falavam, pastor, pessoa até da igreja mesmo, falavam assim, pastor, realmente eu nem acreditava nessas coisas, eu era totalmente cético, eu não dava mínimo para isso, até que um dia isso aconteceu lá na minha família. Um membro da mesma ficou lá possesso, a coisa ficou feia, né? Começou ali o inimigo falar algumas coisas que ele é até mentiroso, mas o que ele falou era verdade, estava acontecendo mesmo, e aquilo me assombrou demais, aquilo me assustou demais. E dali por diante eu comecei a abrir meus olhos, comecei a olhar com outro olhar para essa situação. Então, ou seja, é uma pessoa cética. Uma vez eu estava em um certo lugar ali trabalhando, né, visitando uma pessoa, há muitos anos atrás, e de repente o telefone foi meu, tocou, e eu ali então fui atender, né, naquele aconselhamento de uma pessoa em outro bairro, fui atender o telefone, atendi, e era um irmão, né, me falando, pastor, corre aqui porque a coisa tá feia na casa fulano de tal, não conheço ela, foi chamada em casa às pressas, né, ela está lá praticamente, está aqui praticamente, né, demoniada, a coisa está complicada, está eu, fulano de tal aqui. Né? E fulano de tal não acredita nessas coisas, mas ele está assustado agora, não está com o cabelo em pé aqui. Não estou conseguindo lidar com a situação. Está muito difícil, está muito bravo. Eu falei, tudo bem, já vou chegar aí. Aí fui lá, desculpa a pessoa, tá? E conversei com ela, fiquei para retornar, retornei depois e caminhei lá para cá dessa pessoa que estava demoniada e com dois irmãos da igreja lá na casa dela. Eu tinha um Fusquinha na época, Fusquinha fazendo um barulho doido, eu parti para lá. Quando chego lá, né, da casa, eu vejo, começa a ter um cômodo assim pequeno, a casa, em cima eram os quartos, né? Tinha a cozinha, a sala,
mas a varandinha em cima era uns 2, 3 quartos. E então eu chego assim na casa, ele gritou lá de cima, pastor, pode entrar. E eu fui entrando. Quando eu entro, cara, tinha cheio de sangue assim nas casas. Eu falei, meu Deus do céu, nossa, tá complicado aqui. E vinha aquele ronco estranho. Aí de cima eu fui subindo, entendeu? E fui orando, subindo. Quando eu subo lá, tá esse irmãozinho, né, segurando. Já tinha esse irmãozinho segurando de um lado, tinha outra irmãzinha que ele chamou também para ir segurando do outro lado, mas um outro irmão segurando os pés da pessoa. E esse irmão que não acreditava, de fato, na batalha espiritual, não estava em possessão, ele estava praticamente estático, ou seja, ele estava branco, pálido, com o olho arregalado. Falei, quem está possessa aqui? Você ou você o amado aqui? O cara estava pálido, né, sem conseguir falar, olhando estático, assim, meu Deus, vamos mandar um troço aqui. Né? Eu falei, você sai para lá. Ele, não, fica com mesmo. Aí peguei, né? Fomos lá, repreendemos, né? Saiu a situação, não foi fácil, mas conseguimos expulsar e libertar aquela pessoa daquela possessão. E depois, né? Ele acabou tudo, tá ali, normal. Depois, mais tarde, tinha culto na igreja. Ele falou assim, depois do culto, pastor, sinceramente, eu achava que o senhor falava coisa com coisa, o senhor é meio doido nesse aspecto. Quem falava nesse assunto eu não acreditava da mínima. Mas vou te contar uma coisa, hein? Eu fiquei assim, de boca aberta. É uma pura realidade. Olha, eu fiquei assim, sem ação e reação da situação. Ele foi me contando também algumas coisas que estavam acontecendo, né? E aí então ele começou a entrar de cabeça no Ministério de Batalha Espiritual. Hoje é uma benção, né? E a pessoa também que conversa muito comigo até hoje em relação a esse assunto. Pois bem, então, há céticos também nessa área. A pessoa fala, não existe, isso é palhaçada e tal. E é claro que existem teatros por aí, você vai ver na mídia, né? Pessoas lá falando, expulsando demônio, falando em microfone, né? Falando um teatro, poder colocar terror psicológico na mente das pessoas. Isso aí é uma babaquice, uma palhaçada, não tem a minicidade disso. Né? E para poder pessoas que não conhecem o assunto ficarem assombradas, ficarem assustadas, ficarem com medo e querer então entrar debaixo do jugo de um pastor, de um líder, ou seja, achar que o homem é poderoso e ficar debaixo do jugo dele. Então isso é uma jogada de marketing, uma jogada falsa, de palhaçada, de ludibriar as pessoas. Então esse caminho também não é conveniente, tá bom? Então você vai lidar com pessoas que não acreditam em nada disso, seja ela religiosa ou não, vai lidar com pessoas nessa visão, ok? É da subestimação, subestimar por completo o inimigo. Não faça isso. Segunda coisa que deve ser evitada é realmente o exagero. Como falei aqui, há pessoas que exageram também. Acredito, mas exageram demais. Tudo é o diabo, cara. Ou seja, para ela tudo é diabo. Porque o diabo está debaixo atrás de uma moita, dor de cabeça é um diabo, não sei o que mais, caroço é um diabo. Mas tudo é diabo. Então tudo isso tem que ser repreendido no nome de Jesus, tem que ser jogado por terra. Não é assim que as coisas funcionam. O que eu falei aqui, sempre repito, olha, batalha espiritual não é somente expulsão de demônios. Batalha espiritual vai muito além disso. Eu falo aqui, canso de falar e vou continuar falando sobre isso ainda. Porque envolve não somente a expulsão, mas envolve também a opressão, a tentação, obsessão. Isso aqui vou continuar falando várias vezes. E também aqui há vídeos meus, na playlist aqui, Instrução Reflexão. Você pode acessar a playlist aqui abaixo desse vídeo. Tem um link aqui na descrição, você pode acessar aí, você vai ver vídeo meu falando lá a respeito dessas áreas onde somos bombardeados, somos atacados dentro do contexto de batalha espiritual. Não é somente possessão, até porque tem pessoas, líderes também, pessoas, né, religiosas, que é uma guerreira em relação à possessão. Onde tiver demônio, um caça demônio, vai atrás. Mas é um fracasso em relação à tentação, com lidar com obsessão. Então tem problema seríssimo. Por isso que há tantas pessoas caindo em erro, caindo em escândalo, porque não conseguem lidar com essa pressão dentro do contexto de batalha espiritual. Você não sabe o que é opressão, o que é obsessão, tentação? Assiste os vídeos aqui, faça uma maratona aí nos meus vídeos, você vai ver realmente o que é isso, vai entender melhor o que é batalha espiritual. Ok? Então evite também a
a ideia é aquela pessoa que, aquela linha, né? Que exagera, do exagero, ou seja, tudo é demônio, tudo acontece na área espiritual. Não é. Tem que ter equilíbrio. Então, pastor, como me posicionar diante disso? Da batalha espiritual. Se posiciona, sobretudo, em Jesus Cristo. Eu falo sempre, Jesus é a palavra de Deus, o verbo encarnado, a palavra que se encarnou entre nós, que viva entre nós. Ele é exemplo. Os seus ensinos é inspirador. Então, em Cristo devemos nos basear. Tem muita coisa que no movimento de batalha espiritual fala por aí que não tem nada a ver com relação ao posicionamento e os ensinos de Jesus. Até porque o que os apóstolos falaram foram inspirados, foram norteados pelos ensinos de Jesus Cristo. Então eles basearam praticamente em Jesus. Jesus é o fundamento de tudo. Então é com ele que nós vamos caminhar, é com ele que vamos nos posicionar. Sabe, Jesus não foi uma pessoa neurótica e ficou assim, vendo demônio tudo que é lado. Não, foi tranquilo, cara. Viveu na Palestina tranquilamente. Dentro do contexto de batalha espiritual, foi tentado? Foi. Ele foi às vezes oprimido? Com certeza foi. Mas mesmo assim ele conseguiu o quê? Ora, passear, brincar com as crianças. Ele conseguiu ir na casa dos vizinhos, comer com eles. Conseguiu até mesmo conversar com amigos. Andou ali perto da lagoa, no mar, foi no mar da Galileia, foi em festa de casamento. Ele conseguiu viver socialmente tranquilo, mesmo em meio à batalha espiritual, porque ele é uma pessoa equilibrada. Mas tem pessoas hoje tão exageradas, sabe, que tudo para ela é errado, tudo para ela é demônio, para ela não presta, não posso comer isso nem aquilo, não posso ir num lugar tal, entendeu? Então são coisas assim absurdas. Vou falar mais sobre aqui no meu canal. Né? Coisas que às vezes vai apavorando as pessoas, até afasta as pessoas de Jesus, porque acha que Jesus é um terror psicológico, um terrorista. Porque ensinam tudo errado. Colocam um terror na cabeça das pessoas e pegam para piorar. Ainda pegam um Apocalipse para poder explicar Apocalipse. Tudo errado, tudo pavor. É claro que ninguém andou na verdade, mas tem coisa que é exagerada. É só olhar para Jesus Cristo, é coisa simples. O evangelho é simples demais. O caminho de Jesus falou, o seu caminho é a verdade e a vida. Acabou, cara. Não tem sete cabeças nisso aí. Mas a pessoa é tão exagerada, tão esquizofrênica, que acaba indo para um lado que não tem nada a ver com que aquilo que o evangelho que Jesus Cristo ensina para cada um de nós. Então, onde, pastor, me posicionar diante da batalha espiritual? Se posiciona em Cristo Jesus. Essa aqui é o fundamento, esse aqui é o principal, onde sempre irei falar aqui no meu canal. Jesus é o nosso posicionamento principal, é a verdade. Paulo diz, olha, revestido de toda a verdade. Que é a verdade, pastor, tem que ter sinceridade. Tem que ser sincero, ser verdadeiro, mas sobretudo como ser verdadeiro, como ser sincero em Cristo, cara. Em você mesmo não vai conseguir, mas tem que ser em Cristo, entende? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém consegue ser sem ele. É ele que nos faz ser diante de Deus. Deus somos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Vivemos na graça de Deus em Cristo Jesus. Somos santificados aos olhos de Deus em Cristo Jesus. Então, seja, ele é o centro de todas as coisas. Pois bem, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Eu creio que você possa ter entendido isso daqui, tá bom? Você teve olhar para Jesus, realmente isso que Jesus fala para nós. É isso que Jesus realmente ensina para nós. Todas as vezes que eu falar aqui, ou qualquer pessoa falar, ou algum fato você presenciar, de um teatro aí, de marqueteiro, de um pastor expulsando, uma coisa assim, vai fazer a seguinte pergunta: é isso realmente que Jesus ensina para nós? Esse exemplo que ele deixou para mim e para você? Para que você não caia na ludibriação, sabe, desses marqueteiros, e acaba, então, ficando confuso dentro do contexto de batalha espiritual e começando a ver coisas onde não tem. Começar a ver coisas que não existem. Aí vai entrar num problema de problema psicológico, ou seja, é uma doença chamada uma doença psicológica que vai afetar claramente você, tá bom? Ou seja, psicossomáticas, pessoas que vão ver coisas que não existem. Mas vamos lá, que Deus te abençoe, tá bom? Até o próximo vídeo, falando um pouco mais a respeito desse assunto para você ficar aí por dentro e não ser ludibriado nesse mundo tão tenebroso que também o diabo atua dentro do contexto religioso e vem enganando muitas pessoas. Mas que Deus nos livre, nos guarde e nos dê segurança, sobretudo em Cristo Jesus. Graça e paz. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.